agradecer a direção do IDGO, na pessoa da irmã Dilma, uma grande amiga nossa, que realmente aprecio muito, e também a Janete, que são duas guerreiras no evangelismo. Quero agradecer também a alguns amigos que entraram, que aceitaram o convite e estão participando deste encontro. E tem também alguns familiares da esposa que moram em Curitiba, que também estão conectados nesta noite. Eu gostaria de, antes de apresentar o histórico, um pouquinho do campo missionário na área onde a gente está atuando atualmente, de dividir com vocês alguma coisa que a Bíblia tem como mensagem para nós esta noite. Eu tenho certeza que nós temos alguns sonhos. Um desses sonhos é não ter problemas na vida. Quem não gostaria de não ter problemas? De ter Deus como um forte aliado na vida para que Ele solucione todas as nossas dificuldades e problemas e ter sucesso na vida em todos os aspectos. Eu acho que é isso que a gente sempre busca na nossa jornada cotidiana. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 55. Aqueles que têm a sua Bíblia, por favor, podem abri-la em Isaías 55, a partir do verso 6. E assim eu vou ler. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso seu caminho, o iníquo seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Verso 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Quero dividir com vocês esta noite o mais poderoso instrumento que Deus tem para nos guiar, para nos proteger, para nos guardar. O verso 8 chama-me muito a atenção, porque há aqui um contraste entre os pensamentos de Deus e os nossos pensamentos, entre os caminhos de Deus e os nossos caminhos. Então, esta luta, essa divergência de ação, de vitória, já começa aqui. Porque nós pensamos que o nosso pensamento é o pensamento de Deus, mas às vezes não é. Temos coisas divergentes, e eu não estou falando aqui, meus amigos, de fazer unicamente a vontade de Deus. Eu quero acrescentar, eu quero avançar um pouquinho mais para que a gente entenda esse versículo 8 de uma forma assim muito clara, muito objetiva. No livro de 1 João, capítulo 5, verso 14, diz assim: E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Bom, queridos, aqui está um problema. Isaías está dizendo que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Mas nós queremos que Deus abençoe os nossos caminhos, que abençoe os nossos projetos, que Deus abençoe tudo que a gente articular, pensar, desejar, trabalhar, isso a gente quer que Deus abençoe. E como isso acontece na realidade? Eu vejo, amigos, que aqui é uma reciprocidade. E por que nós temos tanto insucesso na nossa vida cristã? Por que tantas vidas apagadas e sem rumo? Por que pedimos tanto a Deus e não acontece conforme nós estamos realmente pedindo? Falta-nos entender e compreender
quais são os pensamentos de Deus. Falta-nos o caminhar nos caminhos de Deus. E eu quero dar alguns exemplos. Por exemplo, Deus, na sua Sagrada Escritura, ele diz o seguinte: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Irmãos, sejamos sinceros. Nós não seguimos esse caminho, esse pensamento de Deus. Nós somos membros ativos na igreja, nós somos fiéis na assistência à igreja, mas eu posso dizer, sem medo de errar, que muitos de nós ainda não conduzimos uma só alma aos pés do Senhor. Este é o pensamento de Deus, que nós saiamos para pregar, que a gente realmente divulgue aquilo que aconteceu, que Cristo fez conosco em nossa vida pessoal, e nós nos acomodamos em ser cristãos corretos, mas nós não entramos na linha do pensamento de Deus para pregar o Evangelho, para trazer pessoas para o povo de Deus. Um outro exemplo, Deus quer que amemos os nossos inimigos. Ele é claro em dizer isto: amai os vossos inimigos. Mas quantas das vezes, queridos, nós somos ou temos o espírito vingativo? Deus quer que a gente ame, especialmente os inimigos, mas nós dizemos então: eu espero que esta pessoa colha o que ela plantou. Então vejam que aqui começa a definir de uma forma muito clara que realmente os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. O caminho de Deus não são os meus caminhos. Por quê? Apesar de eu ser um cristão correto, que estou procurando fazer a vontade de Deus, eu ainda não adquiri, eu ainda não consegui atingir quais são os caminhos de Deus e quais são os pensamentos de Deus. Querem ver um outro exemplo? Deus quer que façamos o bem. E por que só fazemos o bem quando temos interesse no retorno? Os senhores percebem o detalhe? A Bíblia é clara em colocar os pensamentos, as ações, os caminhos de Deus, mas nós achamos por bem traçar e trilhar um caminho diferente que é o nosso caminho. Mas nós queremos ser abençoados. Eu me lembro que, quando estava ainda no Rio de Janeiro, antes de vir para cá, uma jovem me procurou para que eu fizesse o casamento dela. Eu disse: eu posso conhecer o rapaz? Ela disse: sim, pastor, eu já o conheço tem 2 meses. Eu falei: fulana, eu acho que 2 meses é muito pouco tempo para você definir um casamento. Não acharia melhor você esperar um pouco mais? Não, não. Deus já me falou claramente e é este rapaz, é este rapaz. Eu falei: olha, você vai me perdoar, mas eu não vou, dentro dessas circunstâncias, realizar o seu casamento. Eu acho que é ainda imaturo. Ela procurou um outro pastor, claro que o pastor fez o casamento, mas depois de 3 meses ela me telefona chorando, dizendo que o seu casamento tinha acabado. Eu disse: por quê? Ah, não era a vontade de Deus. Agora você descobriu que não era da vontade de Deus, que não era o pensamento de Deus. Então veja, amigos, hoje nós estamos enfrentando muitos problemas na vida. É problema de trabalho, é problema financeiro, é problema econômico, é problema de saúde, é problema familiar, mas a gente nunca está disposto a seguir os pensamentos e os caminhos de Deus, que são simples, mas nós estamos buscando sempre aquilo que é o melhor para nós. Nós temos um grande inimigo que quer que esses caminhos, esses pensamentos não sejam encontrados. Vocês sabem muito bem que esse inimigo, ele quer que a gente bata a cabeça, ele quer que a gente insista em nossos próprios pensamentos, em nossos próprios caminhos. Temos vários exemplos. Compra de um carro, uma coisa simples. Às vezes a gente não consulta a Deus: Senhor, é de tua vontade, Senhor, é teu caminho, é teu pensamento que eu tenha tal carro. Aí a gente
não consulta, não pergunta, não se coaduna com a vontade divina e depois estamos endividados ou o carro dá uma série de problemas. São ciúmes que às vezes a gente nutre no nosso corpo, na nossa mente, no nosso coração, e Deus está dizendo, para quê? Você não precisa ter ciúmes, você precisa simplesmente amar. Às vezes cobiçamos as coisas dos outros e Deus também não aprova, porque este não é o pensamento de Deus, este não é o caminho de Deus. Eu me lembro, meus amigos, que quando eu estava com 9 anos, eu decidi ser médico. Eu nunca pensei em ser pastor. Eu queria ser médico. E quando eu terminei, na época, o curso científico, eu fui buscar a minha documentação, identidade, e eu não consegui tirá-la. Foi bloqueado. Deus bloqueou o meu caminho. E eu fiquei muito nervoso, muito chateado com Deus, porque que ele não queria que eu avançasse na medicina. E quando eu estava com 23 anos, Deus me fez um chamado direto. Eu disse, não quero, Senhor, eu não quero ser pastor. E ele me chamou a segunda vez, quando eu tinha 24 anos, e eu, mais uma vez, disse, Senhor, eu não quero ser pastor. E quando eu estava com 26 anos, então ele fez um chamado, pela terceira vez. Eu disse, bom, Senhor, para te agradar, eu vou fazer o vestibular no IAE. E fui fazer. Estava cabeludo, não cortei cabelo, exatamente para ser desqualificado quando fosse fazer a entrevista, e fui aprovado. Veio a prova, já estava há mais de 5 anos sem abrir um caderno, um livro qualquer, e eu fiquei em 17º lugar em toda a faculdade de teologia, de educação e de enfermagem do IAE. Então, aquilo me surpreendeu, mas eu não era feliz, eu comecei o meu ministério, eu não era feliz, eu não gostava de visitar membros, eu não preparava sermões. Muitas das vezes, irmãos, eu entrava na igreja, subia no púlpito, e enquanto estava se tirando a oferta, eu abria a Bíblia, via um verso bíblico e disse, é esse verso que eu vou pregar, e pregava, sem ter preparado nada. Eu não era feliz. Até que uma vez, eu estava fazendo a semana de oração na igreja, na cidade chamada Miguel Pereira, que fica 160, 170 quilômetros do Rio. E no domingo, segundo dia da semana de oração, após o culto, eu recebi um recado de que o doutor Correia queria falar comigo. Era urgente que queria falar comigo. Eu disse, eu não sei, mora doutor Correia? E aí o pastor da igreja disse, pastor Joás, eu vou levá-lo lá. Eu tinha, na época, uma caravan antiga, e eu fui. O pastor se assentou ao meu lado e nós então entramos no bairro onde morava o doutor Correia, na intenção de encontrar a casa dele. E nós não encontrávamos a casa. Aí, de repente, o pastor disse, pastor, acabamos de passar a rua, dê marcha ré no carro e nós vamos dobrar à direita. Amigos, quando eu dei marcha ré e fui colocar a primeira marcha, o carro só ia para trás. A primeira marcha, nem segunda, nem terceira, nem quarta entravam. Só ia para trás. Uma coisa incrível, tirava o pé do acelerador, da embreagem, acelerava e o carro só ia para trás. Aí o pastor disse assim para mim, fique aqui, que eu vou lá saber o que o doutor Correia quer com o senhor, e ele pode vir até aqui conversar com o senhor. Ok. Eu disse, mas pastor, depois a gente vai para casa como? De marcha ré, pelo trânsito, uma coisa incrível. Bom, quando ele saiu, a chuva caía, e eu percebi que uma voz me chamava pelo meu nome. Joás, Joás. E a voz complementava dizendo o seguinte, você luta sozinho, você confia muito nas suas próprias forças. Eu desliguei o carro e disse, Senhor, és tu que falas comigo? E aí, meus irmãos, eu abri o meu coração ao Senhor. Eu chorei muito aquele dia. Senhor, tu me buscas, tu me chamas, já tem bastante tempo,
mas eu não sou feliz em ser pastor. Tu tens acompanhado os meus relatórios de trabalho. Eu queria que o Senhor me mostrasse realmente a felicidade de ser um pastor. Irmãos, eu não sei quanto tempo eu estive orando, eu só sei que eu acabei de orar, e antes de terminar, eu disse: Senhor, tu vais me mostrar neste caso se é de tua vontade que realmente eu seja um pastor. Eu liguei o carro, engatei a primeira marcha e o carro foi para frente. E incrível que o carro não tinha mais marcha ré. Eu precisei ir ao mecânico para colocar a marcha ré, porque a marcha ré do carro desapareceu. A partir daquele dia, irmãos, eu passei a ser um outro homem. Eu passei a ser um homem de, de poder. Eu passei a ser um homem que começava a enxergar os pensamentos e os caminhos de Deus. E eu quero agora terminar este pequeno sermão lendo com vocês o que está em livro de Salmos, no capítulo 118, verso 16. Gravem esse texto esta noite. Salmos 118, perdão, verso 16 diz: A destra do Senhor se exalta, a destra do Senhor faz proezas. Este é o mais poderoso instrumento nas mãos de Deus, é a sua mão, é o seu braço direito. Quantas vezes esse braço direito do Senhor agiu no povo de Israel no passado? Quantos de nós temos sido abençoados com esta mão do Senhor que guia, que orienta, que cuida? E nós, às vezes, não recebemos mais bênçãos, irmãos, porque nós não ainda estamos trilhando os pensamentos de Deus e os caminhos de Deus. Eu espero que esta destra do Senhor, esta mão do Senhor, poderosa, que está à sua disposição e à minha disposição, nós possamos usufruir dela. É uma bênção ser guiados por Deus. É uma bênção descobrir qual é o caminho do Senhor, o pensamento do Senhor, aonde é que Ele quer que a gente esteja, aonde quer que a gente vá. Irmãos, eu sou aposentado, eu tenho 70 anos, eu não deveria estar hoje no campo missionário, mas Deus me trouxe de novo para cá. Então, eu faço isso com uma alegria enorme, eu tenho um prazer enorme, porque eu estou vivendo os pensamentos do Senhor. É uma luta muito grande, coisa que eu vou contar daqui a pouquinho para vocês, como que a gente tem enfrentado dificuldades enormes, mas temos a mão do Senhor, a destra do Senhor, o braço direito de Deus guiando, porque a destra do Senhor exalta, a destra do Senhor faz proezas. É isso que gostaria que vocês também sentissem esta noite, na vida pessoal de vocês, na família, no trabalho, na igreja, aonde vocês estiverem, o que fizerem, entendam qual é o pensamento do Senhor, qual é o caminho do Senhor, para que vocês possam ser ricamente abençoados e ter o prazer de trabalhar de mãos dadas com o Senhor e ir aonde Ele quer que nós estejamos e fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. Que Deus abençoe você esta noite e o prepare para viver uma vida de companheirismo muito pertinho das mãos do Senhor, de mãos dadas com o Mestre, para que as alegrias da vida cristã sejam notórias na sua vida, hoje e sempre. Que Deus o abençoe. Amém. Amém. Linda mensagem, pastor. Que maravilha, tocou com certeza os corações de muitos aqui, se não de todos. A missão, como diz, a missão na veia. Mas agora, pastor, nós gostaríamos de ouvir como que o senhor falou das dificuldades que tem aí no campo, o senhor que está há 12 anos e meio, conforme a Alexandra falou, minha esposa, nesse relatório. E então a gente gostaria de ouvir
como que está essa missão aí. Tá bom, farei. Mas eu peço permissão a você para fazer uma oração agora. Pode ser? Sim, por favor, pode Tá. sim. Pai querido, muito obrigado por este momento de alegria de estarmos com os nossos irmãos do Brasil. Sentimos que a tua mão poderosa está atuando, porque até aqui tudo foi normal, nenhum aparelho foi bloqueado. E eu espero, Senhor, que agora, neste momento, quando vamos tratar de assuntos realmente muito sérios, entre a luta do bem e o mal, que tu possa, Senhor Deus, estar conosco e abençoando de uma forma muito especial a cada pessoa que está participando desta live esta noite. Senhor, que nós possamos realmente acatar as tuas orientações e deixarmos de dar Amém. ouvidos àquilo que o inimigo nos fala. Que esta mensagem agora dos slides possa ser abençoado por ti. É o que eu te peço por Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, eu vou compartilhar a minha tela com vocês, tá certo? Pode Por favor. ser, Marcelo? Pode sim, por favor. Ok. Minha gente, o campo missionário é um campo muito vasto, muito interessante. E há muitos povos, não somente aqui na África, mas na Ásia, em vários lugares, que ainda não conhecem Jesus, que estão esperando que nós os alcancemos. E a primeira coisa que um missionário precisa ter, isso em qualquer nível, local ou além-mar, é a cosmovisão. Precisamos ter a ideia da cosmovisão, que é uma coisa que nem todos possuem. Às vezes a gente vê a situação apenas local, a minha igreja, a minha associação, a minha união, o Brasil, e esquecemos que a mensagem divina, ela é mundial. Ela não é brasileira apenas, ela não é só africana, ela não é europeia, ela não é América do Norte simplesmente, ela é mundial. E essa cosmovisão é que prepara o missionário para que ele desenvolva um trabalho eficaz. Foi este trabalho que minha esposa e eu, a irmã Cláudia, aceitamos pela segunda vez para estarmos aqui. Estamos atualmente trabalhando, morando na Costa do Marfim, na cidade chamada Abidjan, e minha esposa, como foi apresentado pela Alessandra, ela é diretora de educação da União do Sahel. A região africana o povo é simples, amistoso, amigo, e o que os senhores estão vendo agora são questões culturais. Por exemplo, essa menina aí está com uma face identificada na sua etnia, na sua raça, na sua população. Ela tem em cada bochecha 3 cortes e na testa mais um. Isso é feito quando pequena, e com um caco de vidro, para identificar de onde esta menina é, de que etnia ela é. E é um problema também muito sério, irmãos. Essas meninas de 6, 7, 8 anos, elas são levadas para o interior e as avós fazem a excisão do clitóris. E muitas dessas meninas morrem. Por quê? Porque hemorragia, não tem nenhum tratamento. Enfim, isso tudo é cultura. E aí, vocês acham que o missionário ele é apenas para pregar o evangelho, ele é apenas para dar estudo bíblico, para batizar? Se enganam, irmãos.
O missionário ele tem um vasto campo de trabalho. Então, entender estas culturas... Perdão? Entender estas culturas, entender aquilo que realmente o povo vive, é também um dos grandes desafios do missionário. Lidar com culturas, com coisas diferentes do país. Os senhores estão percebendo que é uma pobreza, a alimentação ela é exposta, a gente comer este pão que é cheio de como chama, de pó, de fuligem, é um negócio muito sério. As mulheres aqui são vendedoras de frutas, são pessoas realmente muito simples e fogem um pouco da nossa cultura. O missionário ele tem que se adaptar também na questão alimentar. Quando a gente chegou aqui, a gente esbarrou nesta cultura. Aí está um café da manhã africano. Este foi o café que eu tomei. Isso aqui é o sorgo, a panela que os senhores estão vendo, e o prato também. Acrescenta-se um pouco de leite em pó e a gente toma. Este é o café da manhã. Aqui está um outro prato preparado com inhame e mandioca, mas não se come assim, se come com este caldo que os senhores estão vendo aí, rico em óleo de dendê, que praticamente nós não comemos porque ele é rico provoca problemas de colesterol. Então, eu moro nessa cidade que os senhores estão vendo aí, uma cidade linda, uma cidade muito bem desenvolvida, mas que tem contrastes. Os senhores, a gente anda 5 quilômetros desse centro que os senhores estão vendo, é isso que a gente acompanha. É pobreza, malnutrição, são dificuldades de viver. Esse final de semana eu passei no interior, fui acompanhar 2 funerais, um de um pastor aposentado que faleceu, e eu vou contar daqui a pouquinho algumas experiências nesse sentido aí para vocês. Então, é um contraste também na igreja. Esta é a igreja central a qual eu pastoreio. É uma igreja que tem até ar-condicionado, mas esta e uma outra igreja são as únicas que têm este aparato. As outras igrejas são esse tipo que os senhores estão vendo aí. Uma igreja simples, uma igreja realmente carente, uma igreja que os membros não têm o conforto que em muitas igrejas no Brasil se tem. As crianças, isso aí é a sala das crianças. Entende, irmãos? É no calor, é no sol. Não tem o banco para se encostar, é uma coisa difícil. Aí é uma outra situação em que as crianças estavam lá para receber a orientação da sua professora. Então, é complicado, irmãos. São igrejas muito simples, muito carentes, e outros se reúnem debaixo de árvores. Então, esta cosmovisão, irmãos, ela precisa ser entendida. Os senhores estão vendo aí uma sala de uma das nossas escolas adventistas aqui na Costa do Marfim. Há salas, irmãos, que tem 110, 120 alunos. E minha esposa está numa luta ferrenha para que a gente possa mudar este contexto de construir mais escolas, porque é muito complicado. Os senhores percebem que numa só carteira existem 3 alunos, e esta é uma das salas em que o número de alunos é o menor possível. Temos muito mais outras salas de aula, muito mais outras escolas com excesso de alunos. Por quê? Porque não tem condição. Então, é uma luta para que a gente consiga avançar os planos de crescimento da igreja, não somente na área espiritual, mas também na área educacional, na área física, na área familiar, na área jovem, na área educacional. E no livro de Mateus, capítulo 24, 14, é claro em dizer: e este evangelho do reino será pregado a todo mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Irmãos, eu quero apelar para vocês, para que vocês tenham esta cosmovisão,
que lancem o olhar de vocês um pouquinho para fora do Brasil. Percebam, é claro que aí na África, aí no Brasil, tem muitas necessidades, eu sei disso. Aí no Brasil nós temos Áfricas, a pobreza é intensa, mas não regionalizem a pregação do Evangelho. Façam isto dentro da cosmovisão. E nós temos alguns desafios. Que desafios são estes? Feitiçaria. Antes de começar esta reunião, alguém me fez uma colocação, acho que foi dentro da reunião de oração, sobre feitiçaria. Irmãos, aqui na região, nos 5 países que compõem a União do Sahel, a feitiçaria ela é uma religião. O animismo é forte. Eu, quando fui trabalhar no Benin, eu vou contar daqui a pouco, vou apresentar os slides e depois vou entrar em 4 ou 5 histórias para terminar a minha apresentação esta noite. Então, a feitiçaria, irmãos, é alguma coisa muito arraigada no coração, no sangue das pessoas, até mesmo em pessoas da igreja. Nós temos aqui, irmãos, o tal do gri-gri. O que é o gri-gri? É um colarzinho que se coloca na cintura das meninas pequenas como proteção contra o maligno. Então, eles guardam, e são filhos de adventistas, são pais adventistas que trabalham desta forma. Por quê? Tem medo. E o marabutagem, que é o marabu, ele é o feiticeiro que mora principalmente no interior, ele é uma pessoa que tem a primeira e a última palavra. Faz 2 meses que eu fiz a unção de uma senhora que estava com o pé já gangrenado. O filho dela disse: pastor, eu não quero que minha mãe corte o pé. Eu quero que o senhor ore. Eu falei: olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a unção da sua mamãe e vamos pedir a Deus que trabalhe. Mas eu acho que você precisa confiar na medicina. Não, eu vou levá-la para o interior e lá eu vou entregar para o marabu, ele vai benzer com as ervas e tal, e ela vai ficar boa. Irmãos, com 4 dias depois, ela estava morta. Então, essa questão do marabu é uma coisa muito séria, muito arraigada no coração das pessoas. Aqui todo mundo tem medo do maligno, de Satanás, do diabo. E, consequentemente, existe uma teoria e uma prática que é o culto aos mortos. Isto aqui, irmãos, é algo que a gente tem combatido, a gente tem falado, mas não tem jeito. Aí são apetrechos do feiticeiro, isso que eles usam para atender algumas necessidades das pessoas que os buscam. Os senhores estão vendo aí, eu vou agora passar para vocês o que é o culto aos mortos. Um funeral aqui, irmãos, dura cerca de 3 meses, 1 ano, 2 anos. Isso tudo leva dinheiro. Os senhores estão vendo aí o formalismo de despesas. Esse funeral que eu participei, o senhor, que é o filho da senhora que faleceu, gastou 510 mil reais. É um absurdo, irmãos. Mas por quê? Porque se não fizer essa festa de dar comida, esse domingo passado mesmo, eu fui fazer parte de uma comitiva para enterrar um pastor aposentado, que faleceu com 92 anos, e tínhamos 2.500 pessoas, e a família teve que dar café, almoço e janta durante 2 dias para esse povo. Então, é um negócio muito arraigado, que é o culto aos mortos. E eles têm aquelas solenidades deles, é muito rico, é muita despesa, e mesmo os pobres que não têm dinheiro, eles se endividam. E isso tem trazido grandes problemas, grandes transtornos para a igreja, e aí entra o missionário que está sempre orientando, que está sempre trabalhando para que as coisas realmente não sejam conforme aquilo que a tradição, a cultura local diz. Aí os senhores veem
Um caixão. Irmãos, esse caixão aí, ele custou simplesmente R$ 17.000. Simplesmente R$ 17.000. E toda a tumba é na casa, é de mármore. Então, irmãos, é um negócio que, quando se faz a oferenda, o corpo ele fica no necrotério embalsamado durante meses, anos. E depois tem outra cerimônia de tirar o corpo do necrotério, levar para casa, e depois temos o velório, e depois nós temos o enterro. Enfim, são 3 cerimônias. Isso leva dinheiro, isso leva tempo. É o culto aos mortos que o missionário precisa orientar. Aí os senhores veem um restaurante ambulante que foi levado para este momento de funeral para que as pessoas almoçassem. Uma coisa com ar-condicionado, irmãos, uma coisa absurda. O outro problema que temos aqui, irmãos, é a guarda do sábado. Não se tem aquele estilo de guardar o sábado como nós guardamos aí no Brasil. Então, o missionário ele trabalha nisso aí também. São desafios. Temos as lutas étnicas. Você sai de uma região, entra em outra região, tudo muda, a forma de ser. Os mais antigos, os mais velhos, os que têm cabelo branco, eles têm a primeira voz, eles têm a última voz, eles não são, eles sempre são consultados. Temos também a questão da poligamia. Irmãos, um muçulmano, ele pode ter até 4 mulheres. E depois que, por exemplo, uma dessas mulheres vem e se torna adventista, ele fica numa situação difícil, porque a igreja adotou um sistema de adaptação a esses homens que têm mais de 3 mulheres, que têm 4 mulheres. Se é um homem, aí ele vai ter que escolher entre as 4 ou entre as 3, qual vai ser a sua mulher de cama, e vai sustentar o resto. Então, tudo isso, irmãos, são detalhes que nós não temos no Brasil, entenderam vocês? O outro detalhe é o casamento. O casamento aqui é dividido em 3 fases. A primeira fase é a fase do dote, em que as pessoas determinam comida, bebida, para que a mão da menina seja dada. Esta é a primeira fase. A segunda fase é o casamento civil, e depois vem o casamento religioso. Aqui não se casa sem que esse casamento de dote seja feito, porque são as famílias que aprovam o casamento. Se uma família não aceitar o dote, a moça não vai poder se casar. Agora vocês perguntariam, Pastor Joás, quais são as estratégias que um missionário precisa usar? Eu vou contar a minha experiência. Eu estou usando, irmãos, de treinamento. Como eu sou departamental de 4 departamentos, eu estou ensinando como fazer um planejamento estratégico. Eu ensino aos pastores. Esse grupo é um grupo de pastores. Aqui na Costa do Marfim, nós temos 28 pastores para todo o país. Então, a gente dá treinamento a esse pessoal. Como fazer uma campanha de evangelização, como dar atendimento às pessoas. Este é o grupo que a irmã Dilma e a irmã Janete devem ter recebido muitos relatórios. Este é o grupo do IDGO aqui da Costa do Marfim. A gente deu treinamento, diversos treinamentos para esse pessoal, para que eles soubessem, para que esses evangelistas soubessem como atuar, como fazer. Então, esses treinamentos eram sempre apontados, sempre orientados para que mais sucesso existisse. O outro detalhe, irmãos, é oração para os membros. A gente tem que estar sempre orando, pedindo a Deus bênçãos, eles são muito fervorosos na oração, e nós precisamos exatamente buscar o poder de Deus na vida dessas pessoas. O outro detalhe são as orientações para que o povo saia da igreja e vá fazer campanhas de convites. Esta foi um sábado à tarde, quando tínhamos o livro Novas de Esperança, que também é usado no Brasil, que foi o berço deste livro do ano,
e então a gente adotou aqui também, fizemos a pausa, fizemos a tradução, e aqui nós temos esse livro do ano também. Trabalhamos também com a questão dos irmãos no ministério pessoal. Isso tudo, irmãos, na busca de que a igreja seja conhecida. Esse é um grupo em que eu estou dando estudos bíblicos, pessoalmente. Essa senhora de rosa, ela faleceu semana passada. Ela teve um problema de AVC e acabou falecendo. Aí está uma outra família que eu estou dando estudos bíblicos também. Aí é uma classe bíblica em que nós nos reunimos a cada quarta-feira, às 17h30, antes do culto da igreja. Eu estou sempre com este pessoal. Também temos a questão de estarmos trabalhando com filantropia. Aí estão meninos que não têm pais, são órfãos. E então a igreja providenciou uma doação de uma máquina de lavar roupa para este orfanato. E os resultados aparecem, irmãos. São batismos que são feitos, graças a Deus. Nós tivemos no mês passado, mês de agosto, nós tivemos 96 batismos e ainda estão sendo programados agora. Ontem eu conversava com o presidente do campo, nós estamos divulgando o batismo da primavera, que aqui não tem primavera, aqui é um clima só, é calor sempre, mas nós adotamos o batismo da primavera, que vai ser no mês de outubro. E aí está o momento, eu vou passar, isso aqui é um vídeo. Aí está mais uma vez uma outra parte do batismo. E esse ano nós recebemos a presença do pastor Ted Wilson, e nós organizamos a vinda dele, fizemos um encontro com todos os membros da região de Abidjan e também de outras cidades mais próximas, e nesse sábado foram batizadas 79 pessoas. Foi um batismo muito lindo, um batismo interessante, com a presença do pastor Ted Wilson. Vocês estão vendo aí uma jovem que foi expulsa de casa porque os pais não aceitavam que ela fosse adventista. A família muçulmana, e eles deserdaram essa moça, mas essa moça foi batizada por mim agora, no mês de fevereiro, e ela está firme na igreja. Ela disse que nada vai atrapalhar a vida dela na vida cristã. E aqui está uma foto dessa moça chamada Nini. Nini é uma obreira bíblica mantida pelo IDGO Brasil, e ela trabalha nas escolas adventistas do Togo. Ao lado está uma missionária brasileira chamada Maria, que trabalha também na área de construção de escolas. Mas a Nini é uma figura que tem sido mantida pelo IDGO. Eu quero agradecer a irmã Dilma, a toda a diretoria, os integrantes do IDGO, que não têm medido esforços para manter a Nini sendo evangelista, e a obra dela tem sido maravilhosa. Esta é a foto de um senhor, membro da igreja, chamado Bruno. O Bruno está preso há 8 anos e meio. Ele foi preso juntamente com outro pastor aqui. O pastor foi solto, mas ele não, ele continua preso. Mas ele também é outro evangelista que está sendo mantido pelo IDGO Brasil. Ele está evangelizando dentro da prisão, e brevemente nós teremos notícias de batismo, do trabalho do Bruno. Orem pelo Bruno, irmãos, porque ele enfrenta... Eu conheço a prisão do Togo, ele está preso lá em Lomé,
Eu conheço muito bem a prisão do Togo, já entrei nela, e orem pelo Bruno, porque ele está precisando de realmente um conforto espiritual no seu trabalho. É um homem ativo, é um homem que recebe a ajuda e os auxílios do IDGO, e eu gostaria que vocês realmente orassem pelo Bruno. Aqui está minha esposa, que é a coordenadora da Nini e do Bruno, ela como diretora de educação também, ela está mantendo essa coordenação e também recebe apoio do IDGO Brasil. Muito obrigado à irmã Dilma, à irmã Janete, ao nosso tesoureiro, que tem mantido com bastante tranquilidade o trabalho que está sendo feito aqui. Irmãos, a cosmovisão é algo que precisa ser visto em todos os aspectos. Eu quero encerrar a minha explanação com esta foto aí. Esta foto, ela tem 20 anos. Esta foto foi tirada no Benin. Quem está sendo batizado por mim é um feiticeiro, um ex-feiticeiro. Este homem lutou contra a entrada da igreja adventista no village dele, na aldeia dele. Ele criava rodas, bolas de fogo e impedia que os evangelistas fossem visitar as pessoas. No dia que batizei este feiticeiro, irmãos, o diabo quis se apossar dele. Ele não falava, ele não respirava, e eu conversava com ele em oração e pedindo a Deus, até que a respiração dele voltou e ele foi batizado então. Então, eu estou grato a Deus, não sei como ele está hoje, se está vivo, que ele já era um pouco idoso na época, eu acredito que ele já tenha falecido, porque já são 20 anos esta foto aí. Eu estou muito agradecido a Deus, porque temos um trabalho de alcançar almas, e o trabalho tem sido feito de mãos dadas com o IDGO, e eu espero que vocês ajudem a manter esse compromisso evangelístico, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, para que as almas sejam ganhas para o Senhor e o IDGO possa crescer e avançar no seu trabalho de evangelização. Eu vou encerrar aqui a minha explanação de vídeo e vou agora tratar como chama? De algumas experiências. Eu vou trazer algumas experiências para finalizar. Marcelo, eu tenho alguns minutos ainda. Sim, pastor. Podemos ouvir aí as suas experiências. Eu vou contar, irmãos, que desde que eu cheguei aqui na África, o inimigo não está contente com a minha vinda para cá. São inúmeros problemas, inúmeras dificuldades, e ele decidiu focar a família. O meu filho, eu espero que ele esteja participando agora do grupo, bem como a sua irmã, foram alvos da pressão maligna. O meu filho, em 2000, quando eu estava organizando um camporê, o primeiro camporê da divisão aqui, África, Oceano Índico, em Tiastalé, aqui na Costa do Marfim, um dia o meu filho e minha filha disseram: pai, nós não vamos para o campus, nós vamos ficar no hotel, depois o senhor vem nos buscar ao meio-dia. Ok. O hotel é um hotel muito simples, não é como chama, chuveiro elétrico, e é um aquecedor externo chamado boiling, e quando eu cheguei para buscá-los, os dois estavam com o rosto de choro. Eu perguntei: o que houve? Aí eu ouvi dizer: perdemos por pouco não perdemos o Alexandre. Irmãos, o Alexandre foi tomar banho,
e pegou a ducha que é manipulada. A gente pode pegar a ducha e molhar o corpo, não é chuveiro fixo como temos aí no Brasil, e, de repente, ele é eletrocutado sem qualquer explicação, sem qualquer explicação. No quarto, a sua irmã foi repassar uma camisa e, ao colocar a tomada do ferro, ele foi eletrocutado. E antes de ele entrar no banheiro, foi dito para ele: não tranque a porta. E quando ele foi eletrocutado, as suas costas foram coladas na parede do box. E os senhores sabem que a primeira coisa que perde o controle é a língua. Mas ele ainda conseguiu chamar por alguém com muita dificuldade. E aí, quando ouviram, abriram a porta, ele estava lá sendo eletrocutado, e imediatamente tiraram a tomada do fio do ferro de engomar, e ele foi liberado. Graças a Deus, meu filho hoje está vivo, é pai, tem uma filhinha muito linda, mas o inimigo começou a ter reações muito negativas. Não tem muito tempo para lhes contar outras experiências. Por exemplo, quando nós chegamos no Togo, 1 mês e meio após, vieram nos sequestrar, e eu estava ainda aprendendo o francês, o homem que veio pegar o carro, ele abriu a porta e falou em francês para mim: sortez, sortez, sortez. E eu não sabia o que era sortez. E aí, quando eu me lembrei que fazia 2 dias que o professor havia me dito que sortir é o verbo sair, e eu saí. Isso criou um trauma muito grande em família. Quando eu estava trabalhando no Benin, que é a capital mundial do voodoo, a minha casa foi invadida por maus espíritos. Não tinha explicação alguma, irmãos. Não tinha. E um dia, era muito barulho, era bicho podre que aparecia dentro de casa. Um dia a empregada chegou para a gente e disse: pastor, tem um gato morto na cisterna. Eu falei: tire o gato morto, joga ele para fora. Ele disse: não posso. Por que você não pode? Porque ele tem cara de gente. Eu falei: mas como cara de gente? Ele é enfeitiçado. Bom, irmãos, eu quis tirar o gato. Ela disse: também o senhor não pode tirar, porque se virem que o senhor está tirando o gato, vão dizer que o senhor também é feiticeiro. Aí eu deixei, à noite, peguei o gato, um gato muito grande, com cara de gente, realmente, e tirei, coloquei ele dentro de uma sacola bem grande e levei para fora. Então, irmãos, é difícil trabalhar numa situação desta. Uma outra questão é que a minha esposa, logo assim que nós chegamos aqui, com 4 meses, ela também foi eletrocutada. Era uma sexta-feira, eu tinha ido fazer participar de um funeral, e nesse funeral tinha tido manifestações malignas, danças, manifestações que eu não pude nem participar e nem ver, e nem queria também. E aí, quando eu cheguei em casa, sexta-feira, minha esposa estava já pronta para fazer o culto. Eu disse: olha, eu vou descansar um pouquinho, porque eu estou muito cansado, porque saí muito cedo de casa, não comi nada, e eu vou tomar um banho e vou descansar. Quando eu estava no quarto, eu vi um grito dela para minha esposa, falando com meu filho: João Pedro, cuidado, João Pedro! E ela tinha sido eletrocutada, irmão, sem qualquer justificativa. Mas o braço dela, esquerdo, ficou livre. É uma coisa incrível. A tensão elétrica veio para o braço dela, feriu o braço dela, que ela estava segurando o secador de cabelo, e ela conseguiu, então, Deus deu essa grande bênção dela desligar o secador de cabelo, e ela se viu livre. Hoje ela ostenta essa marca, sabe? Eu queria que ela estivesse aqui nessa live comigo, mas o nosso filho precisa ir amanhã para a escola, e aqui já são meia-noite, e ela está dormindo nesse momento, e eu respeitei o sono dela.
mas temos tido alguns problemas de saúde, o inimigo não está contente, a gente trabalha intensamente. Eu quero agradecer muito aos meus irmãos, à minha família, ao meu filho, aos meus amigos que nos mantêm, que nos ajudam muito aqui, o IDGO, e dizer a vocês que orem, pensem muito no campo missionário, pensem muito na volta de Cristo e tenham uma cosmovisão na cabeça de vocês, nos olhos, para que os pensamentos de Deus e os caminhos de Deus sejam os caminhos de vocês. Que Deus os abençoe. Amém. Amém. Glória a Deus por essas experiências incríveis aí que o senhor está tendo. O pastor Joás, antes de nós começarmos as perguntas, que algumas pessoas terão aqui com certeza algumas perguntas, nós queremos... chegou o pastor aqui, o pastor Marcelo Moura, que é o nosso pastor sênior aqui da Igreja Central de Vitória. Tudo bem, pastor Marcelo? Aqui está o pastor Joás. Ele conseguiu chegar. Olá, aí amigos. conosco. Boa noite. Boa noite, pastor. Pastor Joás, estou aqui impressionado com as histórias, com os desafios que Deus tem colocado na tua vida e que Deus tem também aberto as portas, né? Feito as coisas acontecerem de uma forma prática. Graças a Deus. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela coragem tua e da tua família. E nós ficamos muito felizes, animados, incentivados com esse tipo de história. Parabéns. Amém, 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 pastor. Obrigado. Pastor Joás, estão perguntando aqui por que o pastor e o Bruno eles foram presos. Bom, eu vou resumir resumidamente tudo. Só um resumo. Eles foram acusados de feitiçaria, de terem sequestrado e oferecido ao diabo uma criança, mas eles não tiveram provas. Foi um senhor que veio de um outro país, que ele fez a oferenda dessa criança, e quando perguntaram se ele tinha companheiros, né, cúmplices, aí ele apontou um pastor da igreja adventista e o Bruno, e aí todos eles foram presos. O pastor, a conferência geral interviu de forma poderosa, mandou para defender tanto ao Bruno quanto ao pastor, advogados. A obra gastou muito com advogados, mas o Bruno até hoje continua preso e a gente continua esperando que ele seja solto a qualquer momento. Perfeitamente. Então, são ciladas, né, que vão colocando aí para interferir o avanço da obra, né? Perfeitamente. Entendido. O meu filho, por exemplo, eu tenho um filho de 8 anos. Esse filho, ele não sai sozinho, ele não pode sair sozinho. Por quê? A gente sabe que tem pessoas de olho para sequestrá-lo e apresentar ele, um dos órgãos, como se chama, ao feiticeiro, para que enriqueçam. Ano passado, duas crianças libanesas de 4 e 5 anos foram mortas e sacrificadas ao diabo para que pessoas enriquecessem. Então, a gente tem que muito cuidado aqui, muito zelo, é um cuidado enorme que a gente precisa ter aqui. Que ótimo. Perfeito, é verdade. Pastor, nós temos uma outra pergunta aqui, pela minha esposa. Quer fazer a pergunta aí, meu amor? Tá ruim. Ela perguntou ali, ela percebeu que na sala de aula parece que só havia meninos, mais meninos do que menina. É assim, é isso mesmo? Tem mais? As meninas não podem participar, alguma coisa assim? Não, eu acho que foi coincidência,
porque tem muita menina também. Eu acho que foi o slide que eu escolhi, que por acaso tinha um pouquinho mais de meninos, mas as meninas participam sem nenhum problema. E elas podem se assentar juntamente com meninos na mesma sala de aula sem problema algum. Perfeito. Agora nós temos aqui, pastor, e até mesmo para o IDGO, uma notícia muito interessante, uma informação aqui. Nós temos aqui conosco o nosso irmão Nelson Miglioli e também o filho dele, o Renato Miglioli, estão falando aqui que assinaram o documento de abertura do IDGO. É isso aí mesmo? Cadê o irmão Nelson? Está aqui conosco? Há muito tempo atrás, olha aí. Irmão Nelson, está aí? Eu acho que o áudio dele não está legal aí. Mas a ele aí, irmão Nelson. Libera o seu áudio aí, irmão Nelson. Seu áudio está fechado, irmão Nelson. Cadê a Patrícia aí para te ajudar? Vou tentar ajudar, só um momentinho. Tá bom. Então, uma surpresa aqui nossa, aqui, ó, aqui da Igreja Central de Vitória. Eu vou liberar o áudio dele aqui, só um minuto. Tá bom. Aí. É Marcelo. Eu e o Renato Agora fomos convidados. Pode falar agora, irmão Nelson. Nós, eu e o Renato fomos convidados justamente com o pastor Alexandre Barros, aí lá no NASP, no dia de lançamento do IDE, nós estávamos lá. Era um dia de domingo, o cartório levou o livro lá para ser preenchido a ata, e nós assinamos o livro do cartório. Olha aí. Então você faz parte da história aí, hein, irmão Nelson? Que bom. Temos aqui a presença também do pastor Siloé, tá aqui conosco. Né? Parece. Aí o IDGO pode falar aí para nós. Que benção. Irmão Nelson, você pode repetir o nome? Como? Pode repetir o nome que o senhor falou? O nome de quem? Pastor Araújo, parece que é Elcio Araújo, né? Araújo. Ok, pastor Araújo. Foi registrado aí, o então. pai e o filho com o mesmo nome. Pastor Gerson Araújo. Boa noite a todos aí. Pastor Gerson Araújo. Aí, então. Tá, jóia. Confirmado aí pelo pastor Siloé. Então tá cravado aí. Que ótimo saber essa notícia aí, viu, irmão Nelson? Que o senhor participou aí do start aí, do início do projeto IDGO e que está ajudando muitas pessoas ao redor deste planeta. Meus amigos, temos mais aí algumas perguntas aí? Recebe, que isso mesmo. Nós também estamos recebendo. Obrigado, irmão. Mais alguma pergunta, amigos? Podem perguntar, fica tranquilos aí. A Dilma está pedindo a palavra aí. Pode falar aí, Dilma. Boa noite. Eu não queria fazer pergunta, mas eu queria destacar o seguinte. Nós fizemos um contrato com a Costa do Marfim
com a federação, né? E esse acordo ficou de 2015 até 2017. Nós tínhamos 25 obreiros na Costa do Marfim, sob a coordenação do pastor Nidrim. E depois, em 2018, nós tivemos a coordenação do pastor Joás com 10 obreiros. E agora, em 2020, nós temos um contrato com a Costa do Marfim e o Togo. E eu queria destacar aqui que em 2015 foram feitos 140 batismos. 2016, 246 batismos. 2017, 132 batismos. 2018, 118 batismos. 2019, nós não fizemos contrato com eles, houve o desligamento, porque nós trabalhamos por volta de 3 anos, né, com a missão. E depois disso, nós começamos em outro lugar. Mas devido a uma solicitação do pastor Joás para que nós apoiássemos um projeto da esposa com relação à educação da escola adventista, onde a maior parte dos professores não são adventistas, então ela estaria fazendo um trabalho voltado a essa parte pedagógica. E também a solicitação de colocar uma obreira lá no Togo, que é a Tata Nini, para trabalhar também dando estudo bíblicos para os alunos da escola. E aí surgiu também a necessidade de apoiarmos a família do Bruno. Então, ele fica na prisão, mas enquanto ele faz o trabalho lá também evangelístico com as pessoas que estão lá junto com ele, nós enviamos o recurso, então, para a esposa do Bruno, para ajudar nesse momento que ela passa por algumas dificuldades, né? E agora, em 2020, com a pandemia, ainda não foi possível fazer um trabalho mais efetivo, né? Mas eu queria destacar aqui como Deus tem protegido nossos obreiros, Deus tem abençoado, que vocês puderam ver aí a quantidade de batismos realizados a cada ano. Então, que vocês continuem orando por esse trabalho, para que muitas outras almas possam ser alcançadas diante de tantas dificuldades culturais, né? Esse é o nosso pedido e esclarecimento para que vocês conheçam um pouco mais do alcance de pessoas que estão aceitando a mensagem de Deus. Amém. Posso falar um pouquinho? Sim. Primeiro eu quero saudar o pastor Marcelo mais uma vez, o doutor Marcelo, doutora Alessandra, o meu querido amigo pastor Joás, que bom te reencontrar, e muitos irmãos que estão participando aqui, e irmãs. O Joás esteve aqui, eu estava viajando, acho que eu estava em Porto Alegre, eu acho. Não pude desfrutar da companhia dele, da família. Mas eu também não queria fazer uma pergunta, mas eu quero a permissão para fazer aqui uma observação, dar um conselho. Aliás, primeiro, e além de saudar o Joás, eu quero agradecer pelo sermonete, pela mensagem, que foi excelente para mim. A gente precisa ouvir a palavra de Deus e dentro de uma visão assim. Então, muito obrigado. Eu te agradeço como filho de Deus por abrir a Bíblia nessa noite para nós. Né? Amém. E depois agradeço pela tua apresentação também. E mais uma vez quero parabenizar a Central de Vitória por essa iniciativa, porque dá vontade da gente sair correndo, né? E ir lá ajudar. Mas como não é possível, existe, como apresentamos já há 2 semanas, temos o Maranata
em que você paga do seu próprio bolso a viagem, leva recursos em mãos e tal, e vai construir igreja, tem a FM, tem o Idigol que faz essa, né, essa comunicação, essa logística para que os irmãos que queiram apoiar possam apoiar, mas sempre lembrando que primeiro, né, nós temos que ver as necessidades da associação local, do campo local, da igreja local. Algumas pessoas se empolgam, né, e não diante do Idigol, mas essa semana mesmo eu soube de uma pessoa que começou a pegar dinheiro do dízimo e entregar, e agora, por último, essa pessoa foi para o meio do mato, numa missão, mas é uma missão que não tem nada a ver com a igreja. O pastor Joás está lá trabalhando como departamental, tem a ver com a igreja. Por isso que é bom, Dilma, né, as sugestões que você deu, o contato que você fez, colocar pessoas que estão vivendo o trabalho, então tem a ver com a igreja. Então é igreja com igreja, o Idigol é um apoio para a igreja, né? E claro, se alguém, eu conheço pessoas que estão bem financeiramente, ou são pessoas simples que cumprem suas obrigações com Deus e com a igreja local, com a associação e tal, e ainda estão dando aí seus R$ 15 por mês, R$ 50 por mês, querem fazer algo mais, né? Ajudam a oferta essa da construção local, tudo que deve ser feito por um membro de igreja, tudo bem. Agora, nós somos membros de igreja, já temos muitos compromissos e ainda temos o prazer de ajudar com algo mais, porque é necessário. E essa cosmovisão, né, de ver como um todo a igreja e a missão que o Joás apresentou, é isso mesmo. Mas eu queria fazer um pedido para quem está assistindo e vai assistir depois. Receba o boletim do Idigol, digital e também impresso, físico, e entregue. Tá aí tem um exemplo aí na mão da nossa presidente, da irmã Dilma. Receba e entregue para pessoas, independente de professar uma religião ou outra. Porque tem gente querendo ajudar, querendo se envolver. Eu encontrei agora há poucos dias uma pessoa querendo se envolver com um trabalho assim. E o nosso sonho é que essa pessoa se envolva. E depois ela vai querer saber quem é que está por trás desse trabalho e vai se encantar com o trabalho e com a igreja adventista, vai descobrir que a igreja adventista está por trás disso. Então, entregue para a vizinhança sua, colegas de trabalho, boletim físico, boletim digital em grupos de WhatsApp. É um trabalho missionário. A entrega do boletim já é um trabalho missionário, perceberam? A conversão de pessoas aqui no Brasil através do boletim e de outras divulgações que você vai fazer já é um trabalho missionário. Agora, imagina, além disso, a pessoa se torna doador e vai apoiar o campo missionário e depois vai se tornar dizimista e uma pessoa fiel nas ofertas. Então, fica a minha dica e o meu apelo para você de coração a coração. E eu estou emocionado com o que nós vimos hoje à noite, por isso que eu estou abrindo o coração aqui. Obrigado por me ouvir. Bem, pastor. Com certeza. E permaneçamos, né, fiéis nos dízimos, nas ofertas. São as ofertas que ajudam tanto a igreja local e sua contribuição a mais para os projetos missionários. Isso vai ajudar todos aqueles obreiros que estão na janela 1040, ou seja, lugar que for um obreiro, as ofertas e os dízimos estarão ajudando a esses obreiros. Meus amigos, se não o pastor lá também, o pastor Joás, que está 3 horas à frente de nós aqui, já vai ficar tarde para ele, né? E se não tiver mais nenhuma pergunta, nós vamos estar encerrando essa live aqui, né? Esse momento que nós tivemos aqui.
Sim. Nós, então, queremos muito agradecer ao pastor Joás, viu, pastor Joás? Muito obrigado. A mensagem assim, que veio realmente ao coração, e também a cosmovisão foi assim perfeita para que nós pudéssemos entender sempre como que Deus está trabalhando nesses locais com as pessoas. O Senhor mostrou diretamente para nós uma guerra, né, entre o bem e o mal, assim, ao vivo mesmo, né? Isso aí acontecendo e você vendo, transpassando, né, já chegando fisicamente essa guerra. E que Deus possa mantê-lo firme, como o Senhor está aí, que o Senhor recebeu um chamado, um testemunho maravilhoso, e o Senhor permaneça firme, porque ouvindo essas suas palavras só nos motiva a prosseguir também, tá certo? Amém. E agradecemos Obrigado. a todos que participaram aqui dessa live aqui conosco, e também queremos deixar o pastor Marcelo, que o senhor possa finalizar. Se o pastor Joás quiser falar aí as suas últimas considerações aí, o pastor Marcelo finaliza com uma oração. Eu só agradeço. Ok. Agradeço ao IDGO a oportunidade, irmã Dilma, pelo convite que foi feito. Sou um grande defensor dos projetos do IDGO e pedir à igreja e aos amigos que participaram desta live esta noite que continuem orando por todos os projetos, por todos os ministérios que envolvam a pregação do Evangelho, para que logo, logo a gente possa sair deste mundo terrível, sem condição de continuar vivendo nele, para gozarmos das delícias do lar celestial. Que Deus abençoe a todos. Amém. 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 Deus abençoe a todos. Muito obrigado, gente. Obrigado, irmã Dilma, também, sempre com a gente, pastor Siloé. E o que vocês estão fazendo aqui, não tenha dúvida que vocês estão colocando sementes no nosso coração. E essas sementes são de germinar, né? E eu gostaria de terminar, então, fazendo uma oração, pedindo a bênção de Deus para todos nós, de forma especial hoje também, pelo pastor Joás. Vamos orar, então, queridos? Santo Deus e eterno Pai que estás nos céus, graças te damos, Senhor, porque o Senhor chamou homens e mulheres para trabalharem, Senhor, além mar, para alcançar lugares longínquos, pessoas distantes e corações que aparentemente estão fechados, mas que o Senhor enviou estas pessoas para ajudar a abri-los. Por favor, ó Pai, hoje pedimos novamente pelo IDGO, pelos seus integrantes ao redor do mundo, e de forma muito especial pedimos pelo pastor Joás, homem de Deus, que vem fazendo esse trabalho há tantos anos, que o Senhor possa abrir portas e que ele tenha um ano abençoado lá onde se encontra e que muitas pessoas possam decidir ao lado de Jesus. Nós cremos em Ti, Senhor, e agradecemos as Tuas bênçãos. Pedimos pela nossa igreja, pela nossa família, em nome de Cristo. Amém. 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 Então, Glória a Deus. Muito obrigado, amigos. Que Deus abençoe vocês. E até a próxima quarta-feira também, né? Nós teremos aí, ô Dilma, a próxima quarta é o pastor, qual é o nome dele mesmo? Pastor Dáfano Augusto. Exato. Ele é da Mineira Sul. É um projeto no Brasil. Onde nós temos... no Brasil agora. Muito obrigada. Nós temos quase 200 cidades sem presença de adventista. Ele vai falar sobre isso. Então, um grande desafio. A Alessandra queria falar. O áudio está dando problema, está picotando, mas é agradecer, muita gratidão mesmo a Dilma, ao pastor Siloé, ao pastor, a toda a equipe, né? Porque a equipe é grande, né, Dilma? São voluntários, mas têm a missão no coração. Que Deus continue abençoando vocês, viu? Obrigada. Okay, Obrigada então a oportunidade também de estar aí contribuindo, né, passando um pouco das experiências.
Orem por esse ministério, como os ministérios de missão da nossa igreja, né, de uma forma geral, missão global. Amém. Tenham todos uma ótima noite com a presença do nosso Senhor Jesus. Amém. Boa Amém. noite, queridos. Tchau, Boa tchau. noite. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado, pastor Siloé. Tchau, tchau a todos. Tô vendo que vocês não gostam de ir embora, né? Beth está aqui com a gente. Mandou para ver todo mundo.